Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre o nosso gênio brasileiro Hermeto Pascoal e eu quero trazer aqui um tema que ele domina como ninguém, que é polirritmia, né? O Hermeto tem um olhar muito interessante quando se trata de ritmo, né? E é muito presente na obra dele as combinações rítmicas que ele explora, né? Que ele está sempre buscando novos caminhos. E eu me lembro que quando eu vi o álbum dele, Slave Mass, que é um álbum que ele gravou nos Estados Unidos. Acho que esse álbum foi importante também na carreira do Hermeto, no sentido de colocar ele pro mundo, assim, né? E esse álbum tem essa música, né, que eu quero trazer aqui hoje, que é Tacho. Tem uma introdução que tem uma polirritmia, né, uma ideia rítmica muito interessante. Eu lembro que, quando eu tava ouvindo esse álbum pela primeira vez, ali na minha adolescência, eu não entendia nada que acontecia nessa introdução. Eu ficava muito encabulado mesmo. Meu Deus, o que tá acontecendo? Que ritmo é esse que esse teclado entra fazendo, né? Tem um teclado curioso, só que o truque dessa introdução, na verdade, tá num surdo. E a gente vai conferir isso agora. Eu vou mostrar um pedacinho e vou explicar o que tá acontecendo nessa ideia rítmica na introdução. Mas antes, não se esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo para ajudar o canal, para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Lembrando que se você quiser também se tornar membro aqui do canal, receber uma série de conteúdos exclusivos só lá na área de membros e acesso antecipado aos vídeos, eu vou ficar muito feliz de ter você junto nessa. Mas vamos nessa, vamos pro vídeo e vamos falar sobre Hermeto Pascoal. Bom, agora eu vou tocar um trechinho da introdução que eu vou explicar. Vou tocar primeiro sem falar o que é pra gente ouvir e depois eu vou explicar o que tá acontecendo, tá? E o trecho é esse aqui, ó. Essa ideia aqui, quando eu ouvi esse teclado entrando, esse Rhodes, eu não entendia, eu não fazia ideia de que rítmica é essa que ele estava tocando, né? E isso foi uma coisa que ficou ali na minha cabeça. E aí depois passou-se um tempo, né? E aí eu fui estudando, até que um dia alguém me explicou o que estava acontecendo aqui, né? Que eu não fazia ideia. Tá, então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é o compasso da música. A música tá num compasso de 7/8, né? Que são 7 tempos dentro de um compasso. São 7 colcheias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, a gente já sabe que é um compasso de 7/8. A segunda coisa é entender essa subdivisão do piano, né? Tchum pa tura pum pa pura pum pa pura pum pa pura pum pa pura pum ta tura tum ta tura. Então essa é a segunda coisa, entender essa clave do piano. Agora, a grande jogada, o truque, né? E o que me tirava do chão, me tirava do prumo quando eu ouvia essa gravação aqui, é o surdo. E eu acho essa ideia do surdo genial, cara. É genial essa ideia do surdo. O que ele faz aqui? Eu vou até dar um play de novo aqui, para você sacar. Olha só. Cara, é muito bom isso aqui, velho. Porque é o seguinte, tá em 7/8. Quando você ouve só o surdo, tu, tum, tu, tum, tu, tum, dá a sensação que tá em 2, né? Tu, tchac, tum, tu, 2, 3, 4. Tu, tchac, tum, tchac, tum, 2, 3. Porque começa só o surdo, certo? Olha só, se você ouvir só o surdo assim, parece que é um groove em 2 normal. E aí quando entra o teclado, muda, né, o sentido do surdo. Então isso me deixava maluco, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E aí o Hermeto, olha que ideia, ele pegou esse compasso de 7/8,
Vamos falar do de 2 primeiro. O surdo, esse surdo, num compasso de 2/4, ele seria assim, ó. Tuk, tuk, tum, tuk, tum, 1, 2, 1, 2, 1, tum, né? O que que acontece? Ele dividiria o compasso no meio. 1, 2, 1, 2. Então é uma nota no primeiro tempo e outra nota no meio do compasso, que é o segundo tempo. O que o Hermeto fez foi parecido, basicamente a mesma coisa, só que esse meio do compasso aqui é o meio do compasso em 7. Então, a figura fica assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele conseguiu achar o meio do compasso do 7, colocou essa segunda nota do surdo, e quando começa só o surdo, você não consegue identificar em que compasso que tá, porque começa assim, ó. Tu, tum, tu, tum, tu, tum, entra o teclado. Tu, tum, tu, tum, tu, tum, tu, tum, tu, tum, tu, tum, tu, tum. E aí, quando eu ouvia isso antigamente, eu ouvia o surdo e pra mim o surdo tava em 2, tava tu, tum, tu. E quando esse teclado entrava, eu achava que a rítmica maluca era do teclado. Mas não, na verdade o surdo é que tá fazendo um truque, né? O surdo ele tá tentando condicionar você a ouvir um pulso que quando o teclado entra, na verdade o pulso certo é esse pulso do Então é genial essa ideia de começar com o surdo, porque ele nos leva para um pulso que é um pulso, entre aspas, falso, um pulso que não existe, parece que está em 2, né? E ele faz justamente para dar propositalmente essa sensação que tá um 2 ali, e aí quando entra o teclado desmancha, você fala, opa, o que é isso que tá acontecendo, né? Parece que o teclado tá entrando no outro lugar, mas não, o teclado é o pulso certo e o surdo é quem tá fazendo essa mágica acontecer. Olha só, vou dar um play aqui mais uma vez pra gente ouvir. Então é isso. Então essa é a jogada genial, é simples, né? Assim, é complexo às vezes no começo, se você não tem muita familiaridade, você tocar, mas assim, a ideia é simples, é um surdo em 2, só que ele divide esse surdo, esse 2, como eu falei, dentro do compasso 7/8, né? Então ele pega o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5. E aí começa só com esse surdo, dando essa sensação de 2, e aí quando entra o teclado Rhodes, é que entra essa subdivisão do 7/8, entregando qual que é que é a fórmula de compasso da música. Então eu demorei muito para entender isso, até alguém me explicar um dia, e alguém me falou, não, na verdade esse surdo, é ele quem tá enganando a fórmula de compasso. A fórmula de compasso é o 7, e o surdo começa fazendo esse truquezinho. Então era essa ideia que eu queria trazer e compartilhar com vocês hoje, que é uma música muito conhecida do Hermeto, né? Um teminha muito bom de tocar, porque ele é bem curtinho assim. Então se você quer se aventurar nessa ideia de estudar uma composição em 7/8, eu recomendo muito que escolha essa música Tacho. Acho que é muito fácil encontrar a partitura dela na internet, né? E é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, eu quero saber o que você achou, se você também já sabia, já tinha sacado isso, ou se não tinha percebido ainda esse detalhe nessa gravação do Tacho. E não esqueça de curtir, comentar, deixar seu like, deixar seu comentário, mandar esse vídeo para seus amigos. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, até o próximo vídeo.